Olá, a História da Gente no ar, novamente, graças a Deus, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade, a Rede Super por ser esse canal maravilhoso que leva nós aí até a tua casa, e também a Igreja Batista da Lagoinha por ser essa porta aberta para nós conhecermos um ao outro, né? Isso é maravilhoso. E nessas conhece um, conhece o outro. Hoje eu estou aqui com o meu querido Hugo. O Hugo, ele é nutricionista, faixa preta no jiu-jitsu e muito mais. Hugão, e aí, tudo bem, cara? Tudo bem, beleza? Obrigado pelo convite, Cris. Pô, rapaz, é uma honra para mim, viu? Campeonato vindo aí, mas Isso. Eu queria primeiro você contar a sua história, cara. Hugo é da onde? Como é que foi o menino Hugo? Como é que é isso aí? Cara, nasci em Belo Horizonte e fui criado na cidade de Lagoa Santa. E sempre apoiei o esporte em Lagoa Santa, sempre me identifiquei com a área. E eu cresci na área de produtos naturais, lojas de suplementos, desde quando eu era moleque, 15, 16 anos, eu e meu irmão gêmeo. E desde pequena a gente gostava de esporte. Meu pai, ele é atleta já há quase 40 anos de mountain bike, então já colocou a gente ali desde cedo. Cada um escolheu um lado. Meu irmão escolheu o Muay Thai e eu, com 13 anos, escolhi o Jiu-Jitsu. Eu falo que o Jiu-Jitsu me escolheu. Que desde então a gente vem crescendo na área e eu fui apoiando o esporte em todos os aspectos. Nenhuma dessas, no meu caminho, eu virei nutricionista cerca de 2014, 2015, há bons anos atrás, e comecei a atuar na área apoiando o esporte, apoiando atletas, ajudando atletas, e foi andando, foi assim. Rapaz, então, essa parte sua de nutricionista apoiando atleta é muito importante, porque eu acho que uma dificuldade que o atleta tem é de alimentar bem, né? Isso. E isso a gente vê não só no futebol, no jiu-jitsu, em todas as áreas. Como é que veio esse start seu assim? Como eu disse, né? Começamos na área de suplementos e nisso a gente recebia muito atleta lá e eu via que muitos deles não tinham orientação, não sabiam o que ia fazer, e muitos tinham dificuldade, passavam mal em desidratação, em perda de peso. E eu apoiava aquilo, eu queria sempre estar ajudando, estar estudando. E aí que fui identificando mais com a área, que aí que eu entrei para a nutrição para poder ajudar. Então, eu fui nesse aspecto de ir para o lado do esporte, pós-graduei em Fisiologia do Exercício, associado à nutrição. E então eu comecei a pegar, tanto que trabalhei muito com a equipe Alcateia, é uma equipe fantástica lá em Belo Horizonte, aí do Pedroca, do Bubu, grande amigo meu, e que então ali foram vários atletas entrando comigo, eu podendo fazer com que eles perdessem peso e não passassem mal assim que fosse fazer a pesagem, é o que muitos aconteciam. E que nisso foi andando junto e eu fui descobrindo outros lados, eu fui descobrindo o lado de poder estar ajudando as pessoas, de poder estar fazendo a diferença, porque eu falo que a nutrição ela é uma prevenção. Quando vem a medicina, ela entra também, claro, na prevenção, óbvio, mas também entra na medicação, entra nas doenças. Então, meu objetivo sempre foi fazer com que as pessoas não cheguem nas doenças, ou então, se tiver com ela, que eu possa amenizar. E tudo começou com o esporte. E eu me descobri, fundei uma clínica em Belo Horizonte, chamada Revigore. Meu pai tinha uma casa lá, era uma lavanderia, e ali a gente reformou tudo, montamos essa clínica e lá que eu comecei a apoiar os atletas. Aí, em meados da pandemia, eu quis voltar para Lagoa Santa, já me identificava muito com a cidade, já tinha muito paciente onde eu atendia lá, desde quando eu já estava formando, eu ia na casa das pessoas. E aí que eu montei o consultório em Lagoa Santa, onde lá estou. E entrou depois a Gracie Barra junto, entrou a escola de jiu-jitsu e agora estamos até promovendo um grande evento, dia 26 de novembro, que é o Open Jiu-Jitsu de Lagoa Santa. Eu estou ajudando, eu estou à frente nisso e é isso. Inclusive a minha equipe vai, né? Eu já falei com eles assim, ó, eu não estou levando a equipe estou levando a equipe de vitoriosos, porque a gente está participando do evento vitorioso. Isso. E deixa eu te falar uma coisa, rapaz, eu tenho observado lá no nosso projeto, na nossa equipe, que vários pais e várias mães não conseguem falar com seus filhos.
os filhos se trancam dentro de casa, os meninos que dão problemas, mas de repente, quando eles começam a inserir no esporte, eles se soltam. Como é que é esse poder? Me fala de onde vem essa coisa assim do esporte que liberta os meninos para falar. Digamos, depois que a gente vira pai também, a gente vê muito disso, né? Eu tenho um filho de 5 anos e eu sempre estou colocando meu filho no esporte. No dojo, no tatame, as coisas são bem legais, porque tem um mestre que está à frente. Então, sempre entra criança com medo, ela entra sempre com um pé atrás. E a gente tenta colher isso a criança, né? E lá aprende a disciplina, aprende a como se comportar dentro do tatame, ele se identifica com outras crianças, que aí começa a evoluir. Ele não vai olhar para um pai na hora de fazer alguma coisa, ele vai olhar para o mestre que está à frente. E ali ele começa a criar e desenvolver aquilo que chama de sabedoria, disciplina, que leva para a vida. A gente ensina uma criança a como se comportar, como se defender e nunca a fazer algo fora que seja do tatame. Que ali no tatame você está para aprender, para fazer um esporte. A partir do momento que você aplica aquilo que você aprende na rua, você está indo contra todos os fundamentos que a gente colocou. Então, a pessoa aprende a se comportar na vida, ela aprende a ter postura, a como na escola se comportar perante um professor, a um coleguinha, aquela que é mais acanhada, mais medrosa, ela fica um pouco mais altruísta, ela fica um pouco mais entusiasmada. E a luta proporciona isso. Eu vi isso por mim mesmo, aos 13 anos de idade, 2004, quando eu entrei para a luta. Eu era uma pessoa que era muito tímido e tinha vergonha de tudo. Depois que eu conheci a luta, foi uma coisa sensacional. E isso é uma coisa que a gente quer passar para as pessoas e que a disciplina que a gente tem passa para as crianças. Hoje a gente tem bons professores lá na escola de Lagoa Santa, que é a Grace Bar Lagoa Santa, mas todo lugar que eu vejo, assim como no judô, como no jiu-jitsu e outras artes marciais para crianças, é uma excelente, para mim, a melhor opção de iniciação ao esporte. Interessante, eu estava vendo um menino treinando e a mãe foi assistir. Rapaz, aí o menino tá lá e o outro deu nele um armlock. E a mãe, nossa, a mãe ficou desesperada e o menino desconcentrou todo. E quando ela não estava próxima, o menino, ele é um gigante dentro do tatame. Você acha que essa super proteção de pai e mãe também atrapalha assim, a evolução? Com certeza, atrapalha. E ali no jiu-jitsu a gente tenta ensinar a pessoa como se comportar nessa superproteção também dos pais. Porque o próprio pai, ele começa a ter o filho como espelho. E ele começa a ver, opa, eu tenho que soltar meu filho um pouco, eu tenho que tirar um pouco o pé, tenho que tirar o pé do freio aqui e deixar ele fluir, porque eu estou vendo meu filho crescendo e eu estou segurando meu filho. Então o jiu-jitsu não serve só para criança, serve para os próprios pais. Cara, a gente foi participar de um evento em Lagoa Santa e de repente nós conhecemos o Geleia lá. O Euler, esse mesmo. Grande Geleia. Isso. E ele nos deu uma grande oportunidade. E o interessante que eu achei no Euler é que ele não viu os nossos meninos como carentes. Ele viu os nossos meninos como atletas e competidores. E isso traz uma diferença tão grande na vida dos meninos que eles falam assim, poxa, eu já não sou aquele menino que vou ganhar somente uma cesta básica, eu vou ganhar eu vou ganhar uma luta e vou ganhar uma vida. Você percebe o quanto que isso é importante, esse campeonato que vocês estão fazendo? Percebo. O Gelé é uma pessoa super bacana, grande amigo meu, inclusive. Depois eu vou explicar um pouco da história que a gente se conheceu. Mas isso faz uma diferença enorme, enorme para a criança, quando a gente busca. Porque lá todo mundo é tratado de igual. Seja pessoa rica, seja pessoa pobre, seja pessoa estourada, leve, desconfiada, com medo. Todos vão ser tratados da mesma forma. E isso, no jiu-jitsu, a única hereditariedade que ocorre é a graduação. Então, ali não é quem é melhor que alguém, quem tem mais que alguém. Lá é quem tem maior graduação, tem o maior respeito, ensina a ter respeito sobre aquele que é mais graduado. E isso na vida é a mesma coisa. O filho tem que respeitar o pai, o filho tem que respeitar o professor. E a partir do momento que o tatame ensina isso,
a vida ensina também. Então, essas crianças que chegam, até que são as mais simples, são aquelas que a gente vê também dando muito valor, se empenhando para conquistar algo. E isso no tatame é onde que a gente vê que tira a diferença nos campeonatos, são pessoas que começaram de baixo também, e aquelas que não são tão humildes, elas se tornam humildes. Então a gente desconstrói aquilo que foi construído de uma forma talvez um pouco equivocada, e aí aprende a fazer uma carreira nova. Pois é, fala-se tanto de inserção social, de igualdade. As pessoas pensam em igualdade financeira. Não. Eu já penso nessa igualdade do cara olhar olho no olho e falar assim, ei, nós somos iguais. E eu vejo que isso o jiu-jitsu faz muito bem, cara. Acho que a luta traz essa igualdade e isso não tem preço, né? Não tem preço. E a gente já rodou o mundo inteiro, grandes empresários estão à frente e são tratados de iguais. Ali a gente vê até agora o dono do Facebook, agora está tradando também, e a gente, se eu visse ele no tatame, ia tratar como uma pessoa igual a outra pessoa, e ninguém tem que ser desmerecido ali. Então é isso que a gente consegue atingir. Me fala como é que veio essa ideia de você juntar aí o seu Gelé e fazer esse evento? Então, para começar um pouco da história, em 2015, cerca disso, eu quis trazer o jiu-jitsu em Lagoa Santa, eu não conseguia, porque a cidade era um pouco escassa desse esporte, e que foi onde eu comprei algumas placas de tatame e a gente montou lá em casa, no quintal. E aí eu fui chamando algumas pessoas que eu conhecia desde pequeno lá para treinar, outros que nem já treinavam, pegava alguns kimonos meus velhos, e aí as pessoas foram se conectando lá em casa. Onde certo tempo eu conheci o sensei João, o mestre João, um grande mestre que tem aí pra gente. Eu conheci ele e a gente juntou outras pessoas também. Ele já não colocava kimono há não sei quantos anos. Eu falei, cara, você tem que voltar, o jiu-jitsu precisa de você. Ele é head coach de uma galera da Alcateia, ele leva muita gente pro lutador. E aí que a gente juntou, cada um deu ali 100, 50, 150 reais, juntou uma turma e compramos 40 placas de tatame. Montamos em casa. E aí que foi encontrando a turma, depois o Gelé ouviu falar, e aí eu conheci, falei, Gelé, quem que é esse cara? Gelé, cada nome que o jiu-jitsu inventa, né? Fica engraçado demais. E aí eu falei assim, pô, vou chamar esse cara, né? Vamos ver quem que é esse cara. Aí eu chamei ele lá para casa e a amizade do jiu-jitsu começou ali na base da trocação, digamos assim, né? Na porrada, eu e ele, no confere, que a gente chama do jiu-jitsu, que é muito gostoso. Depois um olhou para a cara do outro, todo machucado, eu falei assim, não, cara, prazer, Hugo, você virou um grande amigo meu. E aí que depois juntamos, professores se juntaram, veio o Fred, lá de Belo Horizonte, que já tinha Gracie Barra, Dona Clara, e que aí entrou com o jiu-jitsu para Lagoa Santa, a gente ficou sabendo, aí o pessoal que eu já conhecia, eu falei assim, opa, eu vou trazer alguns professores, se a gente vier juntos aqui, vamos todo mundo conectar aqui e fazer uma escola de jiu-jitsu, vamos trazer a Gracie Barra para cá, onde as pessoas treinavam comigo, todos foram para lá. Os professores também, como Gelé e como João, foi um do pretexto para estar continuando lá a treinar, né? E a gente iniciou no segundo andar de uma casa de um amigo nosso, era uma churrascaria lá, e desmontamos tudo, colocamos as placas, e depois começou a expandir o negócio, o jiu-jitsu ficou tão bem falado lá, nossa equipe, a Gracie Barra, que a gente teve que abrir um lugar maior. E nesse meio, do meu meio como consultório, eu tinha um paciente meu que o Fred soube que era paciente meu, que tinha um imóvel ali, que não queria alugar para ele, que ia fazer um negócio de festa. Eu consegui fazer com que os dois se juntassem e a gente ampliou hoje. Está com espaço, se eu não me engano, de 400 metros quadrados, 120 metros quadrados de lona. Hoje, meus 40 metros quadrados de placas de tatame estão debaixo dessa lona, inclusive, e a gente comprou outras lá, o Fred comprou. E que agora está maravilhoso, agora viramos referência. Virou mesmo. E aí, cara, como é que você vê agora, futuramente, aí, o jiu-jitsu hoje para o Brasil? A gente vê uma luta aí para se tornar um esporte olímpico, que tem que se tornar mesmo. Eu acho que vai ser um grande ganho, até mesmo para a parte de evangelismo, para a parte pastoral. Como é que você vê essa questão aí futura para o jiu-jitsu? Eu vejo como uma questão fantástica. Isso para o jiu-jitsu,
no esporte, ele tem um crescimento exponencial fantástico. Eu hoje estou entrando para ajudar a igreja Atos, lá em Lagoa Santa, e lá um grande amigo nosso aí, ele montou lá uma equipe de várias crianças da comunidade ali, e agora eu vou estar entrando junto também. Então, o jiu-jitsu para essa parte vai ser uma evolução, vai ser uma coisa grande que a gente tem. Então, eu vejo que o esporte para inserir nessa parte também, que vai ajudar as pessoas que estão nos meios da igreja, que estão precisando de ajuda, que Deus coloca o jiu-jitsu no lugar e o vice-versa. Então, começa a crescer junto, né? Onde tem Deus, cresce. Eu acho interessante o seu caso aí, que você e seu irmão são gêmeos, né? Somos. Você falou. Geralmente, todas as histórias que a gente vê dos caras é assim, eu tive um irmão gêmeo e eu apanhei muito por causa do meu irmão. No seu caso, não tem jeito de apanhar. Um é lutador de jiu-jitsu, outro é lutador de Muay Thai. Vocês já bateram, os caras devem falar, pô, aquele que me bateu, não é não, aquele é lutador. Como é que é isso aí, os dois? Pô, e meu irmão foi um dos caras, assim, ele é aluno do Mestre Olímpio, treinava na Body Shape, com 12 anos ele começou, eu comecei o jiu-jitsu com 13 anos, e eu olhava, meu irmão, ele batia para tudo quanto é canto ali no saco, né? Fazia as sombras, e eu admirava aquilo do meu irmão. E é até engraçado, no Juga, eu acho fantástico também, eu fazia forró ali do lado da salinha dele, onde tinha o Muay Thai, tinha uma aula de forró, eu dançando forró, eu vendo ele espancando, eu falei assim, cara, acho que esse negócio é para mim também. Aí acabou que tinha uma salinha de jiu-jitsu, que era o mestre Alex, foi meu primeiro professor, que aí eu comecei a entrar, falei, vou ver qual é que é esse negócio do jiu-jitsu. Aí entrou, mas eu fui para um lado, meu irmão foi para o outro. Eu falo que se a gente fizesse uma fusão, ia dar certo, ia para o MMA. Mas MMA, não foi. E assim, você já ganhou alguns campeonatos? Já disputei vários campeonatos. Eu sou faixa preta do Mestre Tite, graduei aos 24 anos com ele. E ele me levou em vários campeonatos, desde a faixa branca até a faixa preta. Eu nunca parei. Eu parei só um tempinho, na época que eu tive meu filho. E não teve como, eu tive que ficar por conta, mas eu sempre estava disputando alguns campeonatos. Agora, hoje eu estou de Master, mas antes eu disputava de adulto. E agora vamos criar uma carreira no Master, que é acima dos Master, 30. você está com quantos anos? Estou com 32. Ué, já é Master já? Já é Master. Depois dos 30 já pula para o Master. Ué, então eu sou ancião. Mas eu queria te fazer uma pergunta, cara. Nessa questão, qual que é a responsabilidade de um faixa preta? Orientar. Encaminhar e mostrar o caminho certo. É um tipo no pastor? Sim, correto. Porque, querendo ou não, somos exemplo do que as pessoas nos olham como exemplo, como professores, como mestres. Assim como o professor que está na sala de aula, somos professores também para aquelas pessoas. Então, a pessoa aprende a ter disciplina. E ele se enxerga, aquele mestre, aquele faixa preta, aquele professor, como aonde ele quer chegar. Aonde que ele conseguiu chegar. Então, eu falo que são poucos que chegam numa faixa preta. No jiu-jitsu, eu acredito que 5% de todos aqueles que começam chegam à faixa preta. E a gente vê que isso na vida é com tudo. Então, são aquelas pessoas que chegaram, que pelo menos em torno de 10 anos, que foi o que eu fiz, sem parar o jiu-jitsu. Já tive uma operação grave no meio disso e era para ter parado, não parei. E que assim as pessoas têm história de vida. Um faixa preta enxerga como uma pessoa de história de vida. E ali toma como exemplo. É isso que eu ia te perguntar. Um cara que está iniciando hoje, para chegar até uma faixa preta, demora uns 10 anos? Depende. Tem gente que está competindo sempre. E não tem como segurar. A gente tem o prodígio Mica Galvão. Eu não sei ao certo com quantos anos que ele pegou a faixa preta. Só sei que ele não deve ter chegado aos 20, deve estar com 19 anos. E ele fez a carreira dele, ele começou no jiu-jitsu com 3 anos. Então, a gente tem os dans, né? A gente tem os graus, a gente tem os graus da faixa branca, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, aí vem a faixa azul, e cada grau são 6 meses. E vem de branca, azul, roxa, marrom e preta, quando se faz 16 anos, né? Antes disso, a gente tem as graduações das faixas coloridas, né? Mas vai de 5 anos para uma pessoa que é competidora e não tem como segurar nas faixas, até 10 anos para aquele que é assíduo.
mas não está inserido na competição tanto. O medo de muitas pessoas, e principalmente pais, é do filho começar a aprender e partir para brigar na escola, na rua, em casa, sem chance nenhuma disso acontecer. Sem chance. A gente vê isso o contrário. É isso que é legal, porque aquela pessoa que é estourada, aquela pessoa que se enfurece com qualquer coisa que entra para a luta, ali no tatame, tudo que ela tem de fúria, ela solta. E ali também aprende que se soltar de uma forma errada, também vai aprender de uma forma correta. Então a pessoa começa com aquilo impor na vida. Então aquela que é nervosa fora começa a ficar mais calma, porque ela começa a ter autoconfiança, o que as pessoas não têm, e é muito difícil encontrar muitas das pessoas, é a autoconfiança. Então o jiu-jitsu ele vem para ensinar isso. Então a pessoa que é briguenta se torna uma pessoa calma na rua. A gente vê isso na prática. Você acredita então que uma pessoa que é briguenta é falta de confiança? Ele acha que tem muita confiança. Eu vou porque eu tenho confiança de brigar. É falta de confiança? Sim, falta de autoconfiança, falta de disciplina. E isso o jiu-jitsu ensina. E outras coisas, outras características, mas essas para mim são as principais. Você que é nutricionista, uma pessoa que tem uma diabetes, uma pessoa que tem uma ansiedade, uma pessoa que tem uma crise, que são várias crises, você acha que o jiu-jitsu pode contribuir de melhoria para essa pessoa? Eu acho que de todas as doenças que eu vou citar, uma é a que o jiu-jitsu mais salva, e essa se chama depressão. Porque depressão hoje é uma doença. Uhum. Então, não adianta. Hoje é a atualidade do século, ainda mais pós-pandemia, muita gente entrou em depressão. Então, eu acho que o jiu-jitsu ele vem para salvar isso. A diabetes é uma coisa que ela é consequência, né? Se a pessoa já é portadora de diabetes, ela vai continuar sendo portadora, porém com um controle melhor. Se aquela é pré-diabética, ela vai sair da linha de pré-diabetes. Então, se é hipertensa, ela vai provavelmente poder estar controlando. Se é pré-hipertensa, vai sair do problema de hipertensão. Então, o esporte, assim como todo, ele vem para ajudar na questão da saúde, mas eu acho que a doença que o jiu-jitsu mais tira se chama depressão. Depressão. E você, como nutricionista, o que você orienta aí para uma pessoa que quer começar hoje? Né? Está obesa, está fora de forma, porque a pessoa, não, vou ter que entrar em forma para depois eu fazer. Eu já aconselho o contrário, entra fora de sua forma e vai se formando. Como é que é? Então, o jiu-jitsu, diferente de outros esportes, ele vai de acordo com o que a pessoa é. A gente tem vários exemplos lá no tatame de pessoas muito obesas, né? Que já é obesidade mórbida, que a gente sabe pegar da forma como tem que ser feita, porque não pode se tratar aquela pessoa como outra pessoa que tem eutrofia, é magra, já tem uma saúde íntegra, né? Porque pode, querendo ou não, ter problema que assim todas as pessoas, e acontece muito, que é o perigo do infarto. Então a gente tem que tratar o jiu-jitsu, tem que ser colocado ali como uma coisa, como se fosse uma escada. Hoje ele está conseguindo fazer aquela sequência de aquecimento, amanhã uma sequência de aquecimento mais um, depois de amanhã mais dois, até que aquela pessoa comece a emagrecer, comece a participar mais e vai saindo do problema da obesidade também, que é um fator de doença. É uma escada. É uma escada. Cada dia é uma coisa. Tá. O jiu-jitsu ele é original de onde mesmo? Então, o jiu-jitsu veio para o Brasil, isso já tem muitos anos, mas quem trouxe foi um judoca que veio do Japão, que trouxe para cá. Uma das pessoas que foi pioneira no jiu-jitsu é o mestre Draculino. Ele trouxe o jiu-jitsu para cá. Datas corretas eu não vou lembrar, mas o jiu-jitsu ele vem do Japão, que esse difundiu, trouxe para cá para o Brasil, que o mestre Draculino, grande Draco, ele trouxe para a gente e aí foi conectando. A Gracie Barra mesmo hoje é uma franquia, uma das maiores, mas é assim como tem outras, né? Tem várias. Bem, estamos chegando no final aí, cara. Que você falasse mais do dia 26, né, de novembro. Dia 26 está chegando aí. Qual que é a expectativa? Como é que está o coração aí? Sei que o Geleia está lá, né? Estourando lá. Isso. A Camila também está participando, que é a esposa do Fred, o dono da Gracie Barra Lagoa Santa. E a gente decidiu fazer ali na escola Padre Menezes. A gente fechou essa escola, vai ser num lugar muito bacana, muito amplo.
fácil de ir para carro, e Lagoa Santa é um lugar que cada vez mais tem crescido no esporte. Agora a gente montou uma das maiores pistas de skates do mundo, que vai ficar do lado ali da Gracie Barra, do evento que vai acontecer no Polo Esportivo. É um evento que chama Open Jiu-Jitsu Lagoa Santa. Ele não é associado à Gracie Barra, ele é aberto a todos, né? Então, a gente está esperando bastante gente, o público vai vir de todos os lugares, a gente está com várias mídias ali, como o Vetor Norte, ali como a Revista Impacto e outras mídias também que vão estar aparecendo. E a gente espera trazer bastante gente, vai ter premiação até falar chega, uma coisa que o jiu-jitsu está cada vez se inserindo no esporte, né? Que é a premiação. Então, eu convido a todos a estarem conhecendo. A gente tem o Instagram do Open Jiu-Jitsu, lá de Lagoa Santa. E também vou deixar meu Instagram aqui da minha parte de nutrição, que é o Gadais Nutricionista, e vocês precisando, podem entrar em contato. Bem, a história da gente, viu que papo gostoso hoje? Foi muito legal e eu queria te convidar a estar cada vez mais divulgando esse programa aí, espalhando nas suas redes sociais aí, porque tem muita história legal, não tem? É muita coisa boa. Bem, mas hoje nós estamos chegando por aqui. Queria agradecer muito, Hugo, por ter vindo. Um abraço para o Geleia lá e toda a equipe. Sucesso no evento, que Deus abençoe vocês. E nós voltamos no próximo programa, assim Deus permitindo. Fiquem em paz. E o versículo de hoje eu queria deixar para vocês, Salmo 91, versículo 3. Fica na bênção, que Deus te abençoe até o próximo programa.